O Aurélio passou por todos os meios tradicionais, desde a rádio, à televisão, à imprensa. Em que ano é que entra para o mundo da televisão e quais foram as funções que aí exerceu? Recorda esses Nos anos 60, colaborando nos anos 50, tinha a televisão um ano, porque a televisão foi fundada em março de 1957. E eu, em 58, lá está, talvez tenha a sorte, eu não sei se será uma bolinha especial, que vem ter comigo um senhor que é formado em Economia, Dr. Artur Vartojo, mais tarde passou a ser também advogado, e já com 40 e tal anos passou, e dedicou-se mais à advocacia, porque era a grande loucura dele, era a advocacia. E foi convidado para formar na televisão uma secção de publicidade e de produção, ou antes, produzíamos programas que podiam ser comercializados. E chegou-se ao pé de mim e disse: olha, eu estou a acompanhar a sua carreira na rádio, estou a precisar de um jovem para a televisão, porque eu vou formar na televisão a secção de produção e de publicidade. Quer vir para o meu adjunto? Disse: doutor Varatojo, eu só tenho 20 anos e tenho agora o problema da tropa. Isso não é problema. Quando é que você vai à tropa? Vou ao quartel das Taipas no Porto agora em junho. Fazemos o seguinte: se ficar apurado, olhe, paciência, vai para a vida militar. Se não ficar apurado, entra logo para a televisão. Eu fui no dia 20 e tal de junho ao Porto, fiquei dispensado, porque com a altura que eu tenho, não é muita, mas sou 1,75 m, pesei 58 quilos. Lá o senhor que me estava a inspecionar, o oficial, disse: não tem vergonha de ter um peso destes? Eu cá para mim, não tenho vergonha nenhuma, vou ficar livre. E fiquei porque ainda não tinha começado a guerra colonial. Porque se fosse 2 anos ou 3 mais tarde, era apurado de certeza, nem que fosse para a antena de comunicação. Colocavam-me num carro, num jipe, lá era eu, antena de comunicação, em Angola ou em Moçambique. Mas o certo é que, no dia 1 de julho de 1958, eu estava na televisão, como adjunto do Dr. Artur Varatojo, a produzir os primeiros programas. Foi uma época magnífica. A minha loucura era a rádio, portanto eu só estive lá, não chegou a 2 anos. O Dr. Varatojo nunca quis que eu devolvesse o cartão da RTP. Ainda o tenho, porque ele disse: guarda, que sei que qualquer dia está a chegar outra vez, mas não. Produzi diversos programas, um dedicado aos castelos de Portugal, dávamos conhecimento dos castelos. A locução não era minha, era só o texto e a produção. Um programa dedicado aos diversos pontos curiosos de Portugal, que eu chamei Recantos de Portugal. Também produzi passagens de modelos, com a Maria Leonor, que era um nome tão conhecido e tão famoso na rádio, que era a pessoa que era encarregue disso. A inauguração de hotéis. Ainda há um hotel na Rua Castilha, em Lisboa, que eu inaugurei, ainda lá está o Hotel Flamingo. E outras iniciativas que eu ia acompanhando, sempre com o cunho de poder comercializar esses programas. Também apoiei o Dr. Varatojo nos concursos que a televisão tinha nessa altura. Um concurso apresentado pelo Artur Agostinho, ou sim ou não, comercialmente fui eu com o Dr. Varatojo que o comercializámos. E, portanto, foi uma altura muito boa. Passaram-se histórias também muito interessantes nessa altura. Uma muito curiosa que eu voltei para ver o que é que era também a maneira de pensar nos anos 50 na comunicação social. Vinhamos nós da filmagem de um castelo, também filmámos as minas de Miradouro. Descemos às minas de Miradouro num tipo de baú, de um tanque, porque não havia elevador, nem havia nada. E foi lá o operador de imagem lá filmar o fundo da mina. Ideias muito giras, mas estava eu a dizer, vínhamos de uma filmagem de um castelo, parámos numa terra junto a Santarém, Val de Santarém. E quando estava, a televisão era uma novidade, tinha 1 ano. E um senhor do café, onde fomos tomar um refresco, disse: olha, sabe uma coisa curiosa? A minha galinha pôs um ovo do tamanho 3 vezes o tamanho de um ovo normal.
O doutor Varatojo, que era muito, ou antes, eu é que era parecido com o doutor Varatojo, disse, sim, traga lá o ovo e a galinha. O ovo posso trazer, que eu guardei, mas a galinha lá, sei qual foi a galinha que eu pus, foi uma galinha. Olha, traga então uma galinha onde que está, uma qualquer. E ele trouxe a galinha, trouxe o ovo, e na verdade, o ovo era escuro. Ficámos a pensar como é que a galinha tinha posto aquele ovo. Pronto. Pusemos a galinha, o operador de imagem, que foi um operador muito conhecido, Carlos Ruela, da RTP. Outro à parte, tive a sorte de trabalhar com os melhores operadores de imagem que a televisão teve. O Abel Escuto, que depois foi um homem também muito importante no cinema português, o Carlos Ruela, o sobrinho dele, o João Tudela, o Aníbal Nazaré, que também se dedicou depois ao cinema. Tive exatamente a sorte de trabalhar com toda essa gente que foi importante no aspecto de imagem na RTP. Pusemos a galinha, o ovo, filmámos. Claro, quando a pessoa da luz atirou a luz contra a galinha normalmente fez assim uma posição de pose extraordinária, porque a luz a bater nos olhos e ficou. Mas, entretanto, o doutor Artur Varatojo teve a ideia de irmos a uma casa, uma caprista, não é assim que hoje o nome, caprista, que vende coisas para bordados, pedir uma fita, uma rolha de cortiça, espalmou a rolha de cortiça e fizemos uma condecoração e colocámos à volta do pescoço da galinha. Claro, a galinha com aquela pose toda extraordinária que estava a ser condecorada. Eu e o Dr. Varatojo fizemos um texto dizendo que, devido ao feito, a galinha tinha acabado de ser condecorada com a Ordem dos Galináceos. Muito bem. Mandámos aquilo para o telejornal. Bem, hoje, se fosse hoje, era uma sensação. Sabe qual foi a resposta que nos deram? Não se devem brincar com coisas sérias. O telejornal é uma coisa séria e não pode ser dado a brincadeiras desse género. E não foi transmitido. Mas eu aproveitei para um programa que eu fiz na televisão chamado Música e Curiosidades, que era um programa com música. Aparecia, por exemplo, lembro-me de um com a Maria de Luz Rezende, e no intervalo da música, curiosidades. Lá apareceu a galinha. Aí já podia ter aparecido a galinha. Ou o passarinho no entroncamento que saía de manhã e só voltava à noite. Havia casos assim, um pássaro que saía de manhã da gaiola, libertavam-no, ele lá ia à vida dele e à noite aparecia para certo dormir, porque certo não tinha dinheiro para pagar a hospedagem. Mas coisas curiosas que se fazia naquela altura e que nos deixavam fazer. Mas era preciso muito cuidado com a censura, porque eu também tive problemas com ela. Esteve 2 anos na televisão, mas a rádio foi sempre a sua paixão. Complementar a rádio também com a imprensa. O Aurélio dirige nos anos 80 a revista Alentejo Ilustrado, nos anos 90 o Jornal da Rádio. Tirando o Paju, que já tinha demorado a revista. Como é que estas oportunidades surgem? Ou seja, de que forma é que a imprensa era também importante e era também uma prioridade para si? Pensava que as coisas traduzidas para a escrita e para o papel era uma forma de os recordar, porque a rádio tem esse contra. Ouve-se. Hoje em dia já não é tanto assim, mas nessa altura quem ouvia, ouvia, quem não ouvia, paciência. Enquanto que se houvesse uma revista ou um jornal, ficava registado e em qualquer altura podia ser consultado. E levou-me a fazer essa revista do Alentejo Ilustrado, porque eu chegava à conclusão, pelas reportagens que ia fazendo, que os alentejanos, os próprios alentejanos, não conheciam a sua terra. Não sabiam vultos importantes da cultura que tinham nascido no Alentejo. Não sabiam nomes importantes na música, no teatro, no cinema, que tinham tido origem no Alentejo, e ficavam muito surpreendidos quando eu, na revista, dava a conhecer exatamente isso. Por exemplo, olha, um caso curioso. A primeira mulher que conseguiu completar um curso universitário foi uma alentejana, numa altura que era proibido às mulheres. As mulheres não podiam seguir qualquer curso universitário. E ela fez o curso todo vestido de homem.
E só no dia do exame, quando viu que tinha sido aprovada, é que ela demonstrou que era uma mulher e não que era um homem. E o Aurélio acompanhou essa história? Contei a história e tenho na revista do Alentejo Ilustrado exatamente isso. Pessoas ligadas ao artesanato, artistas, jornalistas. Mas é que fulano é alentejano, esse fulano nasceu no Alentejo. Ainda hoje tenho a certeza que não tem conhecimento da riqueza que o Alentejo tem. Eu não sou alentejano, sou portuense. Portanto, o Alentejo é um país. O Porto costuma dizer que é uma nação, não é verdade? Mas o certo é, se formos a ver, no Alentejo, no Alto, e agora diz também Alentejo Central, no Alto, no Central e no Baixo Alentejo, cabem 2 países da Europa. Por menos a Holanda e o Luxemburgo cabiam lá muito bem. E é mesmo uma nação. E automaticamente não tem conhecimento. E era por isso que eu sempre gostei. E a minha mulher também era do Alentejo. E se eu não defendesse o Alentejo, sabe como é que são as mulheres, não é? E no Jornal da Rádio, como o nome indica, era um jornal que falava da rádio, não é? Exatamente. Também havia, é que falavam, curiosamente, quando eu digo isto não é uma crítica, revistas dedicadas à moda, revistas dedicadas ao desporto, revistas dedicadas à tauromaquia, revistas dedicadas a isto e aquilo. Havia alguma revista dedicada à rádio? A rádio faz parte da vida de todos nós, diariamente. Porque há pessoas que ouvem a rádio mesmo sem querer. Ou porque entram no táxi, e o motorista tem o rádio ligado. Ou porque entram num restaurante e está o rádio ligado. Ou porque vai à casa de alguém que gosta de rádio e tem. A rádio faz parte de um X tempo, pelo menos, de todos os dias, de qualquer pessoa. Colaborou ainda com as revistas Plateia, Rádio Televisão e Flama e com o jornal Record. Como é que se materializaram todas estas colaborações? Como é que iam surgir? Iam pedindo, por exemplo, no desporto, o Record, eu acompanhava o Belenenses na Intertoto, ou ia fazer o campeonato, por exemplo, a Taça Latina a Montreux de hóquei em patins. Ele, sabendo, pediu a colaboração, vais lá, também podes trabalhar para nós e fazes um artigozinho. Como as revistas, por exemplo, eu nunca me esqueço, talvez tenha sido a colaboração, digamos, com mais saída, com mais dinamismo, uma revista que era muito popular, que era a Flama. A Flama era uma revista importantíssima. E sabendo que o São Remo, ao primeiro festival que eu fiz foi o de 1967, disse, Aurélio, importas-te que o nosso fotógrafo te acompanhe, juntamente com o técnico e para fazer esta reportagem também para a Flama. E eu até tenho muito gosto disso, até é curioso, porque a maior parte das fotografias que eu tenho de São Remo foi desta altura, porque o fotógrafo tirou para a Flama e depois ofereceu-me, porque naquela altura era muito difícil ter-se fotografias. Ou se pagavam bem, naquela altura a imprensa já não brincava muito e pedia muito pelas fotografias, não havia telemóveis a tirar, nem qualquer outra. Então, se queria pedir uma fotografia, ou pagava, ou levava alguém que naquela altura pudesse. Agora, por exemplo, o técnico estava atento à parte técnica, não podia estar a tirar fotografias. Tanta fotografia que eu tinha, tanta, que hoje gostaria de relembrar e que não tinha por esse motivo. E então ele fez a reportagem para a Flama e saiu um título, porque foi nesse festival, lá está, as 2 canções cantadas por 2 fulanos, Cláudio e Vila e Vazanique. A canção chamava-se Não Pensar e Amé. E então, 2 vencedores para a mesma canção. Mas houve uma pessoa que se matou. Um cantor italiano, era formado em engenharia, Luigi Tenco. Estava apaixonado por uma cantora francesa que participou nesse festival, a Dalida. E tinha prometido à Dalida que a canção, que era da autoria dele, ele cantava na primeira parte, a Dalida cantava na segunda, que a canção dele seria apurada para a final. E não foi. E então, no hotel, eram umas 7 da tarde, antes de jantar, ouviu-se um tiro. Ele suicidou-se. A Dalida ainda cantou a canção, teve uma força extraordinária, mas ele, claro, não houve primeira parte. E saiu-me um título, que foi o título de Toda a Flama, 2 vencedores e 1 vencido.
foi o título que eu dei a essa reportagem e que eu guardo essa reportagem como muito especial, porque são aquelas coisas que saem de momento que nem nós sabemos o porquê, mas na verdade houve 2 vencedores e um vencido. E o Aurélio, sempre que teve estas colaborações com a imprensa, continuava na rádio, portanto Sempre. Eram colaborações esporádicas, ou no campo desportivo ou no campo de informação, com a plateia, com a flama, com sempre. Não. Estamos em 2008, o Aurélio é locutor na Rádio Sim e também um dos membros, uma das pessoas que esteve na equipa. Eu posso só Sim, com certeza. Voltar atrás um bocadinho de um caso que muita gente não teve conhecimento, porque eu tive e acho que ainda continuo a ter um defeito. Não dou muito conhecimento daquilo que faço. É um grande defeito. E depois queixo-me interiormente de ver certas ideias aparecerem como ideia de outros, ou então ninguém ligar ou dizer: fizeste isso. Mas a culpa é minha. A minha mãe, as mães têm sempre razão em muita coisa. E a minha mãe tinha uma frase extraordinária, porque a minha mãe não se metia na minha vida de rádio. É curioso, eu nunca descobri se a minha mãe ouvia os meus programas. Ainda estou, há quantos anos que ela faleceu, mas ainda hoje estou para descobrir se ela alguma vez, ela não fazia nem dizia que gostava, ou não ouvia, ou se ouvia, ficava em silêncio. Mas ouvia muitas vezes eu lamentar-me: aquele fulano diz que fez aquilo, afinal eu fiz aquilo há quantos anos. E ela disse uma vez uma frase que é uma grande verdade: pois é, mas a culpa é tua, tu escondes-te. E era verdade. Eu fazia as coisas, gostava de fazer e ia logo para outra, escondia-me numa. E essa que eu ia falar, gostava, é que, devido a essa colaboração que eu tinha na UTI, um produtor da rádio espanhola, Juan Bautista, tinha um programa chamado Antena Ibero-Americana. E era um programa apenas transmitido em 250 rádios da América Latina. Era um programa semanal. E ele, vendo o meu interesse, disse: Aurélio, porquê é que tu não colaboras no meu programa? Disse: mas como? Em português. Falas despacio, para toda a gente perceber, devagarinho, frases curtas, como tu sabes fazer, e divulgas o que a música portuguesa tem de bom, incluindo a música dos Palopes. Eu disse: está bem. E então, durante uns 3 anos, enviava para ele uma rubrica semanal a divulgar os cantores portugueses, a música portuguesa, a música de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique. Isso acontece quando? Ano 2000, princípios dos anos 2000. De tal maneira que gostaram imenso, ele organizava uma gala que era transmitida através de uma televisão regional de La Mancha, em Espanha. Fazia um programa em direto, em que nessa noite ele contatava com gente do Porto Rico, da Venezuela, do Brasil, daqui e da lá, e convidou-me para eu ir lá a essa gala receber um prémio que eles consideravam o prémio internacional. Um prémio muito giro, porque a região de La Mancha é a região do Dom Quixote. E o prémio, precisamente, era um artigo de artesanato ligado à história do Dom Quixote. E porquê? Porque eu consegui lançar e divulgar a música portuguesa, e não só, durante aquele tempo todo nesse programa. Sou-lhe sincero. Não foi muito divulgado por culpa minha. Deixa-me só perguntar-lhe, porque falou do assunto da sua mãe, acha que pode ter sido por a rádio, nessa altura, não ser um emprego de qual os pais se orgulhassem dos filhos? Porque a rádio não era bem vista, pois não? Não, a rádio não era bem vista. Mas a minha mãe nunca pôs esse problema. Era uma mãe extraordinária. Pelo contrário, ela queria que eu estivesse onde me sentisse feliz. Era natural que ela, por exemplo, a minha irmã cursou germânicas, o meu irmão mais novo é professor catedrático, portanto, o meu irmão mais velho, tal e qual, porque também quis seguir a sua vida, e ela queria que eu, se o meu pai fosse vivo, já sei que a ideia que mas eu era muito mau em matemática, não sei se ia para a engenharia, não sei.
mas era para dirigir a fábrica de fogareiros em Vila Nova de Gaia, que ele queria que eu tirasse o curso de engenharia. Naquela altura já falava, naquela altura, quando ele faleceu, eu tinha 13 anos. Mas, és tu que vai. Já começava a marcar. A minha irmã ficava com a perfumaria, porque era uma senhora, ficava com a perfumaria, porque as mulheres assim ficavam-lhe mais barato, os perfumes e os cosméticos e tal. Para o meu irmão, talvez com o guarda, ele queria que cada filho tivesse exatamente a sua ocupação. Chegou a sentir na pele a ingratidão da profissão, na altura, o pouco reconhecimento que era dado a quem trabalhava na rádio? Temos que ver uma coisa, é que o nosso primeiro sindicato era o mesmo sindicato dos artistas do circo. É preciso ver isso. É preciso situar-se. Mas estava eu a dizer nunca a minha mãe, pelo contrário, uma vez em Barcelona, eu vim de um festival do Mediterrâneo, em que participou a Madalena Iglesias, em que ficou em segundo lugar, e um espanhol ligado à rádio e a uma marca de discos, que era a maior marca de discos em Espanha, que era a Belter, disse-me: Aurélio, porquê é que não vens para cá trabalhar? Locutor? Não, como produtor. Por aquilo que eu já sei de ti, venho trabalhar como produtor para cá. E eu fiquei assim meio tonto. E quando cheguei, em conversa, disse à minha mãe: oh mãe, tive um convite para ir para Barcelona. E ela me disse: já sabes como eu gostaria de ter ao meu lado. Mas sabes uma coisa? Eu prefiro em Barcelona feliz que em Lisboa infeliz. Vai para onde tu te sentires feliz. Acabei por não ir. Mas era natural que de Barcelona desse saltinho para uma rádio que eu adorava e que tive a fazer lá um estágio, a Rádio Monte Carlo. A Rádio Monte Carlo, um caso muito especial. Pouca gente conhece, trabalha em duas línguas, na francesa e na italiana. E um caso extraordinário, que tem uma noção de rádio. Posso-vos dizer, quando estive a fazer lá o estágio, vi dois carros de exterior que não havia em Portugal. Umas coisas magníficas. A irem para uma localidade, sem ofensa à terra que eu vou dizer, mas como Alhos Vedros. Lá no mesmo. E eu disse ao diretor de programação quem ele era. O filho de um grande humorista francês, o Fernandel, um grande artista francês do cinema. Ele é que estava a dirigir a programação. E por acaso era tal e qual a cara do pai. E eu disse: mas então vocês levam esta aparelhagem toda para uma terra assim tão poucos habitantes? E ele respondeu-me uma frase marcante: para a Rádio Monte Carlo é tão importante uma terra com 1000 habitantes como uma com 1 milhão. Para nós, todos os ouvintes são importantes, onde quer que estejam. E é verdade. Cá faz muitas vezes a seleção. Isso não interessa porque é uma terra com poucos ouvintes, tem poucas audiências, tem isto. Para eles era igual ao litro. Como se costuma dizer, em gíria.